A teoria clássica da administração foi quando a administração começou a se consolidar como uma ciência, com conteúdo que precisava ser estudado, analisado, e não somente a prática administrativa que já existia. Então, a administração clássica surge no início do século XX, num contexto aonde se saía de um ambiente de produção artesanal, se consolidava a produção industrial, e essa revolução industrial veio elevando a complexidade das organizações. Comparando que as organizações se tornaram mais complexas, foi necessário se trabalhar melhor a administração. Nesse contexto, surgem autores como Taylor e Fayol, que vão apresentar diferentes características necessárias e relevantes no contexto da administração. Fayol foi um engenheiro francês amplamente conhecido que desenvolveu conceitos relevantes para a gestão. Os princípios de Fayol falam da divisão do trabalho, que o trabalho deve ser distribuído em diferentes pessoas com perfis diferentes e isso eleva a eficiência e a produtividade, autoridade e responsabilidade. As pessoas devem ter autoridade de comando e a responsabilidade sobre aquilo que ela proporciona, sobre aquilo que ela comanda. Disciplina. Os colaboradores devem obedecer às regras, respeitar aquilo que foi definido e seguir. Unidade de comando. Cada colaborador deve ter um único chefe. Não ter distribuição de comandantes, porque isso confunde e dificulta essa condução. Unidade de direção. Todos devem caminhar para o mesmo destino definido na estratégia organizacional. Prevalência dos interesses gerais. Os interesses da organização como um todo são mais importantes do que o interesse de cada indivíduo que a compõe. Então, prepondera sobre os interesses individuais. Remuneração dos colaboradores, que devem receber uma recompensa justa pelo seu trabalho, para que valorizem, sejam respeitados e consigam ter uma renda significativa. Centralização. Algumas pessoas concentram autoridade. Essas pessoas comandam aqueles outros que trabalham nas questões mais operacionais. Cadeia escalar. Tem-se uma coordenação geral e, dependendo do tamanho da organização, diversas subdivisões de comando, que vão dividindo-se para poder comandar grupos menores. Ordem. Tudo deve ser organizado, estruturado de uma maneira que funcione adequadamente, que todos saibam como estão e que estejam no lugar adequado. Equidade. Os colaboradores devem ser tratados com justiça e respeito. Não deve se tratar diferentes pessoas que fazem as mesmas funções, que têm as mesmas atribuições. Estabilidade. A rotatividade de pessoas dificulta um padrão, uma evolução, um aperfeiçoamento nas suas atividades. Iniciativa. Os colaboradores devem ter liberdade para poder sugerir melhorias. Espírito de equipe. Os colaboradores devem trabalhar de forma harmônica, cooperando entre si para que a equipe seja valorizada. Não se focar no indivíduo, mas sim na equipe. Nesse contexto também tem Lyndon Ulrich, que ele também foi um dos pioneiros que trabalhou com administração científica. Ele trouxe alguns princípios um pouquinho diferentes. O princípio da especialização, que as pessoas devem se dedicar a aprender e exercer uma única função. O princípio de autoridade, deve ser bem definido quem comanda, e todos devem conhecer e saber
quem é o seu gestor, quem é o seu comandante. Princípio da amplitude administrativa. Um superior não deve ter um número muito grande de pessoas para supervisionar, senão ele perde o controle se esse número for muito grande. Princípio da definição dos deveres, autoridade, responsabilidade, tudo está muito bem definido. Cada um sabe o que faz, a sua responsabilidade e sua autoridade. O que se fala em relação à teoria da abordagem clássica da administração científica? A teoria clássica simplifica muito a gestão organizacional, as organizações em si, a maneira delas funcionarem, acaba tratando as coisas de uma forma tipicamente lógica, mas que não leva em consideração a subjetividade, as diferenças das pessoas, seus interesses e forma de atuar. Então, mas mesmo dessa forma, ainda existem características da teoria clássica da administração científica que são relevantes e que ainda têm sua importância, mesmo na atualidade, com a complexidade aumentada das organizações e tudo mais.